A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, no seu versículo de número 14 e 15, que diz: Escrevo estas coisas esperando ir até você o mais rápido possível. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Nós vamos ver que nesse capítulo de número 3, Paulo vai falar sobre os deveres dos bispos e dos diáconos. E Paulo ele escreve essas instruções para o diácono, para os bispos, de uma forma que ele diz que ele estava escrevendo esperando ir até eles o mais rápido possível. Mas se ele demorasse, mas as pessoas viessem saber como ela deve se comportar, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna fundamental da verdade. Então Paulo ele vai colocar essa carta, nessas instruções, a qual ele vai começar no versículo 1 falando sobre os deveres dos bispos. Em seguida ele vai falar dos deveres dos diáconos. E no versículo 1 ele fala: esta palavra é digna de confiança. Se alguém aspira a ser bispo, deseja uma nobre função. Então quem deseja ser bispo, ser pastor, ser até mesmo um obreiro na casa do Senhor, ele deseja algo excelente. Porém, aqueles que desejam o episcopado, ele deve saber que ele precisa estar se enquadrando dentro daquilo que está na palavra de Deus, daquilo que é os deveres de um servo, daquele que vai servir ao Senhor, principalmente com uma posição de destaque. Ele diz no versículo 2: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitado, hospitaleiro e apto para assinar. Então, dentro desses deveres, ele deve ser irrepreensível, ele deve ser marido de uma só mulher, uma pessoa moderada, sensata, respeitável, e hospitaleira, e apto para ensinar. Então, essas são as qualidades daqueles que são os deveres daquele que almeja o episcopado, daqueles que estão sendo separados. Então, não se pode excluir nenhuma delas, tirando e deixando muitas das vezes de lado alguma dessas instruções, alguma desses deveres. No 2 ele diz: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido da sua mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. 3. Não deve ser dado ao vinho, nem violento, mas sim gentil, pacífico e livre do amor ao dinheiro. Então, essas são mais alguns deveres. Não deve ser dado ao vinho. Como pode uma pessoa que está exercendo uma posição de liderança, na igreja do Senhor, e essa pessoa se embriagar de vinho, ou ser violento? A pessoa tem que ser gentil, tem que ser pacífico, tem que ser livre do amor ao dinheiro. Então não pode ser avarento, tem que ser uma pessoa que não esteja preso ao dinheiro, mas que seja generosa, que seja uma pessoa que ame, cooperar, ajudar os necessitados. O 4 diz: deve governar bem a sua casa, tendo os filhos em sujeição com toda a dignidade. Então, esse é dever do bispo, é dever do pastor,
É dever do presbítero, né? Podemos dizer de toda a liderança eclesiástica, né? Deve governar bem a sua própria casa, tendo seus filhos em obediência, em sujeição, né? Com toda a dignidade, né? Então, porque como pode, diz no versículo 5, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Né? A pessoa, todas as vezes, não governa a sua própria casa. E nisso não tem, né, não consegue manter os filhos em sujeição, né? Os filhos não respeitam os pais, né? Muitas das vezes não dá o exemplo, e isso causa dissensões, a pessoa que está nessa posição eclesiástica de destaque, ela vai ser vista. Então, a nossa palavra, a nossa pregação, ela precisa estar de acordo com aquilo que estamos vivendo dentro da nossa casa, aquilo que estamos vivendo dentro do nosso lar. A gente não pode subir no altar, pegar o microfone, ministrar algo que nós não estejamos vivendo na nossa casa, né? Não podemos falar como podemos realmente cuidar da igreja de Deus, como podemos falar de determinados assuntos se a gente mesmo, se por alguma situação dentro da própria casa, num qualquer lugar, né, que esteja ali dentro da família inserido, não é nem ouvido porque não vive o que prega. Então são pontos importantes hoje para não cair no descrédito, né? Pois alguém não sabe, se não sabe governar a sua casa, como poderá cuidar da igreja do Senhor? Como pode aconselhar em determinada área se em algum momento podemos estar falhando? E nós precisamos, né, consertar, alinhar tudo direitinho para que nós venhamos ter autoridade, ousadia para pregar, né, a palavra, para falar de determinado assunto, porque é papel do bispo, do pastor, né, estar aconselhando, né, o papel de estar aconselhando, estar realmente, né, orientando a igreja de Cristo, né, estando a cada dia, né, envolvido com a obra do Senhor, né, cuidando do rebanho, supervisionando, né, a cada dia estando ali olhando, ensinando, cuidando espiritualmente, né, da igreja, né, isso é o papel, né? E Timóteo, Paulo vai escrever a Timóteo sobre isso, né, que deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, prudente, hospitaleiro, apto para ensinar e que governe bem a sua casa. Então essa é a característica, essa é a qualificação para aqueles que estão realmente, né, almejando ou que estão nessa posição, né? E isso, quando nós olhamos, a palavra é bem clara, né? E ela não deixa dúvida em relação a isso. Então, no versículo de número 6, ele diz: o bife não pode ser recém-convertido, para que não ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Então, ele não deve ser uma pessoa que não é só uma pessoa nova na fé, né? Aquela pessoa que ainda está, ela já tem que ser uma pessoa que já esteja, né, experiente ali, caminhando, que tenha aprendido, né, que queira aprender, como Timóteo, mesmo também um jovem que andou com Paulo para depois ele estar de frente de uma igreja e foi orientado por Paulo, ensinado em todo momento, tanto nas cartas, é o que nós vamos ver. No versículo 7 diz: ele também deve ser de boa reputação entre os de fora, para que não caia em descrédito e na cilada do diabo, né? Como pode alguém não dar um bom testemunho lá fora, seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa, na localidade onde mora, não dar um exemplo, não dar um bom testemunho, né? E ser realmente separado, né? E ser uma pessoa que está ali envergonhando, né? Até mesmo caindo na armadilha do diabo, caindo em descrédito, porque não não vive isso. Então deve ter esse cuidado, porque depois que somos separados, depois que nós estamos, né, ali, né, nessa posição, né, seja de líder, nós vamos ser observados. E qualquer coisa que nós vamos fazer, até mesmo que posta na internet,
O que nós colocamos tem que ser de sumo, devemos ter cuidado para que não possamos cair, né, nossa reputação, para aqueles que estão de fora não venham olhar e falar, não tem nada de crente, não tem nada de pastor, não tem nada de obreiro da casa do Senhor. Aí Paulo continua no versículo 8, dizendo que os diáconos, falando agora por diáconos, eles devem ser igualmente dignos, homem de palavra, não dado a muito vinho, nem ao lucro desordenado, deve apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Né? Então, são os deveres, do diácono. Eles devem ser realmente homens dignos, né? Homens de palavra. O diácono ele tem que ter palavra. Né? Precisa falar, se impor, se colocar, né? E ser realmente ser a pessoa de palavra, não a pessoa desacreditada, uma pessoa que não tem palavra, que não cumpre, que não aceitou ali, foi separado e não exerce o diaconato, diaconia, né? Muitas vezes descansa, fica agora parado, antes queria, agora já não quer mais, quer entregar o cargo. Quantas pessoas estão vivendo nessa situação? Não pode ser dado muito vinho, nem lucro desordenado, né? Não existe, né, avarento, pessoa que gananciosa, né, beberrão. Isso não é característica, não é nada, né, de um dever do diácono. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Né? Primeiramente deve ser experimentado, depois, se não houver nada contra eles, que sirvam como diácono. Né? Então, as pessoas, quando são até mesmo avisadas, são separadas, são comunicadas, né, que vai ser separada, ela é experimentada. Né? Essa pessoa ela vai ser experimentada antes de exercer, né, o diaconato, vai ser observado, e muitos acabam, no momento que está sendo experimentado, no momento em que está passando por essa experiência, acaba sendo reprovado, né? Acaba sendo reprovado, né? E acaba realmente voltando ao final da fila, tendo que, né, esperar o tempo. Então, a orientação de Paulo a Timóteo que deve experimentar, que deve passar por uma experiência, né? Depois, se considerado irrepreensível, vai exercer o diaconato. Mas entender, porque se a gente não precisa, para exercer o diaconato, né, esperar ser separado para fazer alguma coisa na obra do Senhor, para fazer alguma coisa na igreja. Né? A pessoa que sabe que tem um dom, que está ali até almejando isso, deve ser separado. Vai ser separado, deve estar se posicionando, fazendo presente nos cultos, né, nas convocações, seja de ceia, seja da sede, seja onde for, deve se posicionar, deve ser fiel, né, naquilo que é o dízimo, naquilo que é a oferta, naquilo que é a fidelidade mesmo, né, o amor pela obra. Então, né, pessoas muitas vezes estão esperando, depois que eu for separado eu vou fazer. Não, quem já tem o chamado do Senhor faz antes de ser separado, antes de ser, né, ali consagrado, já vai estar dando sinais de que tem um chamado, né, para esse ministério, né, para ser separado. E Paulo ele continua dizendo no versículo 11 que as mulheres devem ser igualmente dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. E os diáconos devem ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a própria casa. Então aqui, da mesma forma que falou para o bispo, se fala para o diácono, deve ser marido de uma só mulher. Governe bem os seus próprios filhos e a sua própria casa, né? Nós precisamos voltar como fazia antigamente, né? Todas as vezes as pessoas são separadas, né? Mas a gente precisa saber como está o convívio da casa, no lar, tratamento da esposa com o esposo, do esposo para com a esposa, dos filhos, né? O cuidado no lar, isso precisa ser observado, porque se não governa bem a sua própria casa, nem os seus próprios filhos, não tem com sujeição, como vai governar a casa do Senhor? Versículo 13 ele diz: o que exerce bem a diaconia alcançará um bom progresso e muita ousadia na fé que está em Cristo Jesus. Então essa é a palavra, né? Que nós possamos se meditar nessa palavra, se entrar e passar a viver, né, tudo isso aqui, fazer uma autoanálise, né, relatar tudo isso aqui, colocar numa lista e vir
marcando aquilo que precisamos melhorar, aquilo que nós já estamos vivendo bem. Então, creia, né? Fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais no teu coração.